Aleluia! Graças a Deus, estamos aqui no local de reuniões da Igreja em Itaúna, numa reunião presencial, a qual hoje estaremos vendo a mensagem 19, a qual o encargo é a função da Igreja na Terra. Vamos falar juntos que estão aqui presencialmente? A função da Igreja na Terra. Aleluia! Podemos abrir a nossas Bíblias e ler o texto sugerido. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Aleluia! Embora, irmãos, demos esses versículos, obviamente, o encargo da palavra da semana, aqueles irmãos que desfrutaram, a ênfase foi no versículo 13, onde foi o encargo sobre, mostrando que nós somos o sal da terra. E o encargo sobre sermos luz também, vai dar mais ênfase semana que vem, amém? Mas de qualquer maneira, nós somos o sal e nós somos luz, amém? Aleluia! Senhor Jesus! E vimos então também na mensagem anterior, na mensagem 18, a qual mostrou que a natureza da igreja é celestial. Onde vimos ali também os textos sugeridos, obviamente, não vou ler por causa do tempo. Mateus também, capítulo 5, versículo de 1 a 12, a qual foi mostrado para nós, principalmente sobre as novas bem-aventurança. E vimos então o encargo da mensagem anterior, o título, que a natureza da igreja é celestial. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. Apenas mostrando, irmão, nessa pequena introdução, que a igreja ela não é aqui dessa terra. Até mesmo nós vimos, também nessa semana um pouquinho, recapitulando a mensagem anterior, na segunda-feira o Elementiário, nos mostrou novamente aquele texto de Gênesis 2:7, não é isso? Quando Deus criou o homem, mostrou para nós que o homem, o corpo dele foi formado da terra. Gênesis 2:7 fala que foi formado do pó da terra, o homem. Agora, a alma e o espírito é lá do alto, é de Deus. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Que o homem, por Deus fazer ele tripartido, corpo, alma e espírito, mas lembrando que por nós, a igreja ser a natureza dela ser celestial, por isso que é importante nós entendermos que nós não somos aqui dessa terra. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, irmão, que nós vamos continuar orando o Senhor para retirar o véu para nós. E pedir ao Senhor graça e misericórdia para nos livrar, de estar arraizado aqui nessa terra. Por nós termos sido formados do pó da terra, por isso que a Bíblia é prática. Do pó nós viemos. Do pó nós tornaremos. Então, esse corpo físico, o seu, o nosso tabernáculo, representando o nosso corpo humano, ele veio do pó da terra, e quando nós deixar esse tabernáculo, dormir no Senhor, ou oxalá sermos arrebatados vivos, que o Senhor nos busque, esse corpo, aqueles que dormem no Senhor, qual é o destino, infelizmente? Para o pó da terra, vai para o cemitério, e ali começa todo o processo de novo, que se torna pó. Depois de tanto tempo ali,
o corpo entra, né, em decomposição, e quando vai ver lá, está todo decomposto, virou pó. Então, a Bíblia, ela é prática, está vendo? Deus não é homem para que minta. Mas louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não fez apenas o homem como, né, no primeiro aspecto, do pó da terra. Ele também fez o homem uma alma vivente e também soprou o Espírito do Senhor, né, soprou o fôlego de vida para dentro dele. Então, para que a igreja tenha a natureza de ser celestial, por isso que eu e você, nós que estamos aqui presencialmente, você que vai estar vendo essa transmissão também em sua casa, para compreensão também sua, né, por meio da palavra de Deus, é de suma importância nós entendermos que a igreja, a qual a natureza dela é celestial, quando nós falamos a igreja, entre aspas, nós não estamos falando dessa parede, desse local de reuniões. A igreja representa nós. Nós quem? Aqueles que creram, aqueles que nasceram de novo, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Esses são a igreja, a qual Deus comprou com seu próprio sangue. Então é de suma importância quando fala que a natureza da igreja é celestial. Você precisa compreender por meio da palavra de Deus. Então, por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, eu gostaria de ler 3 contextos aqui, só para dar essa pano de fundo aqui, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nos mostra que a nossa natureza, ela não é terrena, ela é celestial. Ó Senhor Jesus, João 1,13, o que diz? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Então, está vendo a importância? A igreja, nós que viemos a crer no Senhor, nós somos regenerados. Também aqui no capítulo 3, ainda do Evangelho de João, versículos 6 e 7, quando Jesus falou para Nicodemos, o versículo 6 e 7, o Senhor disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então aqui mostra para nós, né, a natureza da igreja, a qual somos nós, né, e a nossa função, qual é a função da igreja hoje na terra. Por isso que é importante, quando se fala igreja, está se referindo à nossa pessoa, que viemos a crer no Senhor Jesus. Então, nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós temos uma comissão aqui nessa terra. Por isso que nessa noite o Senhor possa retirar todo o véu. Que nós possamos ver nessa noite, que o Senhor possa nos dar o encargo, de fato, qual é a nossa função aqui nessa terra. A nossa função é pregar o Evangelho. A nossa função é salvar as pessoas, a qual o próprio Senhor Jesus morreu na cruz por elas. Dentro do contexto, não vou ler por causa do meu tempo, no Evangelho de João aqui também, capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo, ou a humanidade, que Ele deu a sua vida por elas. Então também a nossa função aqui é o quê? Continuar fazendo a vontade do Pai, pregando o Evangelho. Principalmente, né, sendo esse sal que tem sabor, levando vida para as pessoas. E principalmente que nós vimos durante o encargo nessa semana, que depois, no decorrer da mensagem, vou gastar mais tempo, sendo o sal que tem sabor, dando vida para as pessoas. Então, louvado seja o nome do Senhor, que a igreja, por ser celestial, Efésios capítulo 2, versículo 6 também fala. Efésios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Efésios 2, 6 fala, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, está vendo, irmão? A natureza da igreja é celestial. A nossa natureza,
que nascemos de novo, cremos no Senhor, fomos redimidos, a nossa natureza é celestial. Por isso que a vida de Deus, o Senhor, Ele mesmo, ao entrar em nós, no nosso espírito humano, ao confessarmos, ao chamar o Senhor para entrar para dentro de nós, invocando o nome dEle, a vida de Deus, o Senhor como o Espírito, Ele entrou para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, nessa noite, se há algum visitante aqui presencialmente, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você há ainda alguma dúvida, até mesmo você que vai estar vendo essa transmissão, não importa se é aqui em Itaúna, se é no Brasil, em todo o mundo, porque graças ao Senhor a palavra de Deus tem alcançado toda a terra. Ó Senhor Jesus, basta você crer com seu coração. A palavra está perto de ti, na tua boca. Basta você confessar e falar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero fazer parte da natureza da igreja que é celestial. Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Senhor, entra para dentro de mim. Senhor, eu quero receber o Senhor como o único Senhor, meu Deus e meu Salvador. Senhor, eu quero confessar a Ti nessa noite. Não importa você que vai estar vendo a mensagem, se é de manhã ou à tarde, abre a sua boca, confesse o Senhor e fale para o Senhor: Senhor Jesus, eu recebo a Ti. Senhor, eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, eu confesso a Ti que não há outro Deus no céu, na terra e debaixo da terra. O único nome que foi dado entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te confesso. Senhor, entra para dentro de mim. Se você creu e confessou de coração, a Bíblia é prática. O Senhor entrou para dentro de você. Ele mesclou com seu espírito humano. Ó Senhor Jesus, finalizando, que é o contexto 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, tendo a natureza que é celestial. Então, nós, por crermos no Senhor, sermos redimidos, nascidos de novo, então nós somos lá do alto. Aleluia! Nós morremos com Cristo, mas também nós ressuscitamos com Ele. Aleluia! Colossenses, aproveitar que está próximo aí, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, nós morremos com Cristo no batismo, ao crer no Senhor, ao receber Jesus como único Senhor da nossa vida. O evangelho na sua vida precisa ser completo. Eu e você precisamos cumprir a justiça de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando esteve nessa terra, no evangelho de Mateus capítulo 3, o Senhor foi até João Batista para cumprir a escritura, para cumprir a palavra de Deus. Jesus foi batizado por João Batista. Então, eu e você, para cumprir a escritura, uma vez que nós viemos a crer no Senhor, o segundo passo, para nós termos uma linha demarcatória, que nós não fazemos parte mais desse mundo tenebroso, que nós não fazemos parte mais da cilada de Satanás em nossas vidas, sendo um com ele, sendo amigo do mundo. O batismo é de suma importância. Então, você, meu amado irmão, você que está aqui presencialmente, se não foi batizado, nos procura para você cumprir a justiça de Deus. E você também que está vendo essa transmissão, ao crer no Senhor, também, aonde quer que você esteja, procura comunhão com os irmãos para cumprir a palavra de Deus e ser batizados. Quando nós batizamos, você que creu no Senhor, assim como eu criei, nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo.
Todos nós fomos batizados para dentro de um só Espírito. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nesse princípio, então, mostrando que nós somos lá do alto, a natureza da igreja celestial. Por isso que eu e você, irmão, precisamos continuar crescendo em vida, para nós expressarmos o Senhor e continuar pregando o Evangelho. Por isso que nessa noite, né, eu encorajo você para continuar orando. Senhor, né, qual é a minha função aqui na terra? Senhor, abre meus olhos. Senhor, eu não quero estar apenas aqui na reunião de sábado, domingo, ou o dia que marcar, para ter apenas ouvir uma boa mensagem, um bom pregador, entre aspas. Senhor, eu estou aqui nessa terra, por um lado sim, participar das reuniões, exibir Cristo nas reuniões, mas por outro lado, Senhor, eu quero fazer a vontade do Pai. O Senhor mesmo disse para nós, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a nossa função aqui na terra, como sal que tem sabor, o Senhor quer que nós levamos vida, vida, vida para todos. É hora de sairmos ao campo, levando sempre a palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus chegou até você, meu irmão, minha irmã, até mim. Como sal que tem sabor. Por um lado, ele dá sabor, ele tempera. Mas por outro lado também mata os germes, não é isso? Então, esse sal, representando espiritualmente, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá vida. Por um lado, também a palavra de Deus elimina toda a morte que está em nós, todos os germes, todo o pecado. Por isso, quanto mais eu e você oramos ao Senhor, lemos a palavra de Deus, mais sal é acrescentado em nós. Por isso que quando nós abrimos a nossa boca e falamos com as pessoas, nós estamos levando vida para elas, salgando esse mundo tenebroso. A minha meta, a minha comissão, o seu chamamento, nessa noite, abre o seu coração ao Senhor. O Senhor conta com você. Deus quer fazer um chamamento para mim e para você ainda mais nessa noite. Um chamamento para nós continuarmos pregando o Evangelho. Então vamos continuar, amados irmãos, orando, né? E também convidando as pessoas para vir para as reuniões. E outro aspecto também que nós vimos ainda no decorrer dessa palavra, mostrando sobre a mulher virtuosa, não é? Foi mostrado também na semana anterior, Provérbios capítulo 31. Eu gostaria de ler lá também da maneira mais dinâmica, que a hora voa. Provérbios capítulo 31. Foi aplicado muito também essa semana, que essa mulher representa a igreja, a qual somos nós. Versículo 10 a 18 diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então aqui, irmãos, vem mostrar para nós, né, que essa mulher virtuosa também representa a igreja a qual somos nós. Vamos continuar pedindo ao Senhor graça e misericórdia, né? Essa mulher representa a igreja. Outrora, no passado, nós achávamos, né, os irmãos também, assim como Pedro Dong mostrou, ficava procurando essa mulher aqui na terra, né? É a minha esposa? Será que é do outro? Será que é do outro? Mas ele ganhou luz e viu que essa mulher aqui representa a igreja, a noiva de Cristo, a qual somos nós, está vendo? Mas para nós termos esse viver prático, a vida de Deus precisa continuar crescendo em nós, para que realmente nós possamos, de fato, ser essa mulher a qual o Senhor ama. E também nós fazer a vontade do nosso marido, porque o nosso Criador é o nosso marido. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós, né,
o Senhor nos concedeu graça e misericórdia. Ainda assim, irmão, tanta revelação que o Senhor tem nos dado. Eu e você ainda precisamos ter um coração pedindo ao Senhor graça e misericórdia, até mesmo sobre as 9 bem-aventuranças, a qual a primeira delas, Mateus 5,3, né, pobre de espírito. Eu e você precisamos continuar pedindo ao Senhor, o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos leva a ser pobre de espírito. Senhor, nos volta a simplicidade, a pureza devida a Cristo. Senhor, nos livra o orgulho manifestar em nós, acharmos que somos o tal aqui Itaúna. Por tantas revelações, tanta palavra revelada para nós. Senhor, nos guarda, a cada um de nós guarda o nosso coração. Senhor, não deixe o seu inimigo, né? Assim como foi lá em Gênesis, que é 2 Coríntios 11:3, quando Paulo disse, mas eu receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Paulo tinha uma preocupação com a igreja em Corinto. Essa também deve ser a nossa preocupação, irmãos. Estamos na vida da igreja. Somos o pequenino rebanho, a qual o Pai tem prazer. Somos os trabalhadores da 1/10 hora. Mas ainda assim, nós precisamos continuar pedindo ao Senhor humildade e simplicidade. O Senhor nos livra de achar que somos os tais. Senhor, nós confessamos, assim como a igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, versículos 7 e 8 e 10. Senhor, nós confessamos que temos pouca força. Ó Senhor Jesus, também confessamos que o Senhor tem nos dado o seu nome, a sua palavra. O Senhor tem nos dado o Espírito e a vida. E o versículo 10 fala que a característica da igreja de Filadélfia guardava a palavra. O Senhor nos leva a ser simples. Nos leva a guardar a palavra. Não estamos aqui, irmãos, apenas para ser conhecedores. Não receber apenas a palavra como doutrina. Nós precisamos ganhar a palavra. E principalmente no encargo dessa semana. A função da igreja aqui na terra. Qual é a nossa função? Senhor, revela para mim qual é o meu chamamento. O nosso chamamento é para edificar a casa de Deus. Assim como cantamos aquele hino, Senhor Davi jurou. É ou não é? Irmão, nós precisamos fazer um voto ao Senhor nessa noite. Senhor, o Senhor me chamou para salvar as pessoas, para pregar o evangelho, como esse sal que tem sabor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, a quem enviarei? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi o que diz Isaías? Isaías no capítulo 6, versículo 8. Ele ali naquela situação, ele viu ali a situação do povo em pecado, e ele rogou ao Senhor. Ele chegou até o Senhor reconhecendo que era pecador, homem de lábios impuro, mas ele confessou, Senhor, ele confessou. E o Senhor ali perdoou os pecados dele. E quando o Senhor abriu para ele, ele viu a situação naquele contexto, causou um desespero nele. Nessa noite, irmão, ao você olhar para a cidade de Itaúna, quantas pessoas indo, se perdendo, suicidando, quantas pessoas com depressão, quantas pessoas doentes, aflitas, exaustas, que não têm pastor. Quantas pessoas chegam até nós, ore por mim, por favor, eu não consigo mais, eu não dou conta. As pessoas estão clamando. Por isso que eu e você precisamos ter sal, para que nós possamos levar vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus! Então, a igreja em Filadélfia tinha pouca força. E Isaías, então, ele orou. Senhor, envia-me a mim. Que nessa noite, irmãos, o Senhor possa causar esse desespero. Quando eu disse, então, aqui para a população itaunense, que é o nosso limite. Vamos continuar aproveitando as oportunidades. Deus tem muito povo nessa cidade. Ó Senhor Jesus! Lembra lá de Atos, capítulo 18? Atos, capítulo 18. Versículo 9 e 10. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas,
Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo na cidade de Itaúna. Deus tem muito povo aqui ainda. E o Senhor conta comigo e conta com você. Por isso que o Senhor quer que Ele quer revelar para nós, né? Qual é a nossa função da igreja aqui na terra, em especial o limite que o Senhor nos colocou na cidade de Itaúna. Mas a vontade de Deus que o evangelho seja pregado em toda a terra habitada, é o qual nós já vimos Mateus 24:14. Ide e pregai o evangelho, toda a terra habitada. Por isso, irmão, nós precisamos continuar aproveitando as oportunidades, né? Orando como essa mulher virtuosa, ela cuidou dos negócios do Pai. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso que hoje nós não podemos apenas, irmão, ficar na retaguarda, só defendendo. Somente que na reunião, na esfera boa, cantando um hino, desfrutando palavra. A ordem é avançar. O Senhor nos fez um chamamento. O Senhor nos chamou como soldados para a guerra. Nós estamos nos tempos finais. E o Senhor conta com cada um de nós. O Senhor chamou a cada um de nós para apressar a volta dele. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, você que está nos vendo, ouvindo essa palavra. A terra a qual habitamos, a terra pertence a Deus. Ela está sendo usurpada por Satanás. O mundo jaz no maligno. O mundo. Satanás está usurpando as pessoas. Mas a terra é de Deus. Por isso que nós precisamos continuar pregando o evangelho. Eu e você precisa continuar orando, cuidando bem de nós e levando vida para as pessoas. Para quê? Esvaziar o inferno, as pessoas que estão sendo perdidas por meio do posso orar por você. Orando para as pessoas, levando vida e vida para todos. Então aqui mostra como essa mulher virtuosa, ela cuidava, né, dos negócios do Pai. Ó Senhor Jesus! E também podemos ver sobre a importância, irmão, como essa mulher, ela cuidava dos negócios do Pai. O Senhor também nos confiou, irmão, nos deu o encargo. Se nós lermos lá sobre aquela parábola dos talentos, em Mateus 25. Mateus 25 mostrou, né, e nós conhecemos esse contexto sobre os talentos. O Senhor nos confiou, né? Mateus 25, 16 e 17. Diz assim: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Agora, os versículos 24 a 28. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Aqui, então, mostra para nós, né, que com respeito a essa mulher virtuosa, ela cuidava dos negócios do Pai. Ela tinha prazer. E a sua lâmpada, mesmo de noite, não se apagava. Irmãos, o Senhor nos confiou. Deus chamou a cada um de nós. A uns deu 5 talentos. Essa parábola aqui mesmo mostra. A outros deu 2. E a outro deu 1. Então aqui nós vimos que ganhou 5, multiplicou, foi para 10. O que ganhou 2, multiplicou. O que ganhou 1, enterrou. Que o Senhor nessa noite venha nos despertar. Mesmo que eu tenha 1 talento e você, nós estamos na era da graça. Ainda há misericórdia para nós. Por isso que nessa noite, né, que o Senhor possa despertar em nós. Se eu e você tem enterrado esse talento, vamos pedir ao Senhor perdão. Clamar pela misericórdia do Senhor. E falar para o Senhor: Senhor, eu quero multiplicar o meu talento. No mínimo, Senhor, eu tenho dificuldade para pregar o evangelho. Senhor, mas eu quero entregar ao banqueiro. Senhor, eu quero entregar.
Esses banqueiros, irmãos, em outra palavra, são os irmãos que têm dons, que saem para pregar o evangelho. Talvez você não consegue, você é tímido, tem medo, mas que tal você pegar o seu talento que enterrou, desenterre nessa noite, entregue para um irmão e fale: irmão, irmã, deixa eu sair com você na pregação do evangelho. Irmão, me ajude, por favor. Às vezes, irmão, nós saímos para pregar o evangelho, seja nos bairros, seja aqui no centro da cidade. Às vezes, por causa da minha timidez, eu tenho dificuldade, mas eu posso sair, um exemplo, com a Maria Lúcia, nossa irmã Cota. Ela tem dom, ela ganhou 5 talentos, ela multiplica. E eu tenho um, mas eu quero sair com ela e falar para ela: irmã, eu quero entregar meu talento para ti, você é uma banqueira, me ajuda a negociar? E ela fala: sim e amém. Aí eu saio com ela. Eu tenho dificuldade em pregar o evangelho, mas eu posso segurar um livro para ela, um alimento diário. Aí ela ora para a pessoa, aborda a pessoa, fala para a pessoa. Aí ela fala para mim: Toninho, entrega o livro para ela. É o mesmo de eu estar negociando o meu talento. Eu estou participando. Às vezes ela está orando pela pessoa. E eu estou apenas falando: amém, amém, amém. Todos nós, irmão, podemos estar praticando a palavra do Senhor, como sal que tem sabor. Então, nessa noite, que o Senhor venha nos conceder graça e misericórdia, para nós continuarmos, irmãos, né, multiplicando os nossos talentos. Ó Senhor Jesus! E louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui também nos mostra sobre o princípio, né? Voltando para Mateus 5,13, vamos ler lá novamente, aplicando mais um pouco a palavra. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Voltando para Mateus 5,13, né? Nós já lemos, mas vamos reforçar novamente. Fala que vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então aqui, né, nos mostra a importância, irmãos, né, do sal. Nós vimos a porção, né, o que significa ser o sal da terra? É fazer a diferença onde você estiver. Qual o significado do sal? É fazer a diferença, onde quer que você estiver. Senhor Jesus, isso mostra para nós, irmãos, que nós precisamos fazer a diferença. De que maneira? Pregando o Evangelho. Por isso que o encargo nessa noite, irmãos, não é apenas a pregação do Evangelho, que eu gostaria de mostrar aqui, não é apenas um movimento, é apenas o dia que nós, a liderança, falar: irmão, a igreja vai sair no sábado, no Avança Jovem, nós convidamos toda a igreja. Sim, por um lado, sim, precisamos ser esses promotores da fé e encorajar os irmãos a multiplicar o talento. Mas nessa noite também eu gostaria de mostrar: pregar o evangelho é um viver. Não é apenas uma vez por semana, não é apenas uma vez por mês. É como o ar que respiramos. Precisamos, todos os dias, ter um desespero, irmão, em nós. Quando você ora a Deus, quando você busca a Deus na sua oração, você tem preocupado com aquela oração de Mateus, capítulo 6, principalmente o versículo 9 e 10, que está logo aqui adiante? Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem causado um desespero em você todos os dias? Ou você lembra de Deus, ou eu lembro de Deus somente no dia da reunião? Por isso, irmão, que qual é a nossa função? Qual é a função da igreja aqui na terra? Por isso que nós somos lá do alto, irmão. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Nós devemos buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive.
está sentado à direita de Deus Pai. Nós devemos não apenas somente buscar, mas também nós devemos estar pensando. Você pensa nas coisas de Deus? Está vendo a importância? Na sua oração, você tem lembrado da vontade de Deus? Ou você só tem pensado em você mesmo? Ó Senhor Jesus, me salva, me cura, abençoa minha família, abençoa o meu trabalho, abençoa o alimento, abençoa, cura minha família da enfermidade, Senhor abençoa, amém. Muito bom, precisamos orar. Mas eu te pergunto, você tem preocupado com o reino de Deus? Você tem orado? Você tem falado para Deus? Senhor, qual é a sua vontade nesse dia? Senhor, eu sei que o Senhor quer salvar as pessoas. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho tido dificuldade. Mas, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Senhor, coloca as pessoas no meu caminho. Senhor, me leva a aproveitar as oportunidades. Como diz Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Senhor, que ao abrir minha boca, minha palavra pode ser temperada com sal. Senhor, me leva a aproveitar as oportunidades para os que são de fora. Quantas oportunidades, amado irmão, amada irmã, que Deus nos dá. E às vezes ainda nós pecamos. Eu não tenho tempo para pregar o Evangelho. Que pecado. É melhor eu e você arrepender nessa noite. Quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho? Você está no ônibus. Quantas pessoas estão dentro do ônibus? Você está no trabalho. Quantas pessoas estão ali clamando? Você está na escola, na vida familiar, social, os nossos vizinhos. Você vai na padaria todo dia, às vezes, comprar pão. Lembre, Senhor, por um lado o Senhor está cuidando de mim, o pão nosso de cada dia, mas Senhor, eu também quero fazer a sua vontade. Ao entregar ali o dinheiro para pagar o pão ali, o lanche que você comprar, deixe escapulir dessa boca, posso orar por você? Ou se não, deixe um folheto para a pessoa que fala da palavra de Deus. Deixe um jornal Árvore da Vida. Deixe um alimento diário, né, usado ou novo ali para a pessoa. Vamos continuar negociando os nossos talentos. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, leva-nos, Senhor, a estar fazendo a sua vontade. Por isso, irmão, a importância da oração, como muda a vida das pessoas. É como o sal que tem sabor. Ó Senhor Jesus, assim como nós vimos na palavra também dessa semana, a qual deu o exemplo na época de Noé, não é isso? E na época de Ló, não é isso? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 26 a 30. Hoje, irmão, nós estamos no fim dos tempos, irmão. O Senhor está voltando. Irmãos, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Irmãos, nós estamos no final dos tempos. Quando nós lemos a Bíblia, não podemos ler apenas como uma história. Isso aí foi lá no Antigo Testamento. Você vai falar de Noé, de Ló, isso aí já tem anos e anos. Mas é como nos dias de hoje. Então, Lucas 17, versículo 26 a 30, diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, vamos atentar, irmãos. A volta do Senhor está mais próxima quando no início nós cremos.
Lembre-se dessa palavra, irmão. Quantos anos você creu no Senhor? A volta do Senhor está mais próxima. Nós estamos vivendo nos dias finais, nos tempos finais. Se você ler a Bíblia, os acontecimentos, guerra, rumores de guerra, terremoto, chuvas, catástrofes, tudo isso aí, irmão, é um sinal. Mas lembre-se, né, nós cremos na palavra do Senhor. Ainda não é o fim, mas nós precisamos estar atentos. Por isso nós devemos continuar aproveitando as oportunidades, cuidando bem de nós, para quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim, invocando o nome dEle, desfrutando da sua palavra, estando perto dos irmãos, aqueles que nos ajudam a crescer em vida, e também estar junto com aqueles que multiplicam os teus talentos. Por quê? Porque nós somos um povo que temos visão. Por isso que nós somos lá do alto, nós não somos dessa terra. Nós sabemos, dentro do livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 8, lá fala do mundo que há de vir. Eu e você, irmão, precisamos estar atentos ao mundo que há de vir. Nós não somos dessa terra. Por isso que eu e você precisa apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, até mesmo lá em Apocalipse 21, versículo 1 e 2, fala sobre a nova Jerusalém que vai descer do céu para a terra. Por isso nós precisamos continuar pregando o Evangelho, ganhando a terra para o Senhor. Quanto mais pessoa é salva, mais Satanás vai perdendo espaço nessa terra. E o lugar dele é o lago de fogo. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmão, vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar como sal que tem sabor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Marcos 9, 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então aqui mostra, irmãos, que nós devemos ter sal em nós mesmos. Nós sabemos que quando falou lá de Noé, lembre-se lá, irmão, Noé gastou uma vida toda, quase 100 anos para construir a arca. Noé, no tempo dele, a Bíblia fala que ele pregava o Evangelho, né, naquela época. Ele falava de Deus para as pessoas. E ele falava, as pessoas riam, criticavam. É a mesma coisa hoje, irmãos. Quantas pessoas zombam? Mas a nossa função como sal é dar sabor à vida das pessoas. É por meio do posso orar por você. É por meio de levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Por isso que, desde aquela época, Noé, ele gastou quase 100 anos para edificar a arca. E a Bíblia nos mostra, né, em Pedro, que somente 8 é que foram salvos. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as 3 noras dele. Depois disso veio o dilúvio. E todos morreram. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa, a humanidade se perdendo. O Senhor nos deu a palavra da reconciliação. O Senhor confiou a nós o ministério da reconciliação. Por isso, irmão, vamos continuar levando vida para as pessoas, pregando o Evangelho. E lembrando também, quando falou da família de Ló, Sodoma e Gomorra, nós vimos lá também, como que a mulher de Ló, a Bíblia nem cita o nome da mulher, tão desprezada que foi. O viver dela era tanto um com o mundo, embora Deus mandando os anjos para tirar ela, a família de Ló, ela ainda não acreditou na palavra do Senhor. Mesmo Deus falando que iria destruir Sodoma e Gomorra, nós sabemos por meio da palavra, ao meio do caminho, mesma coisa, ela saindo arrastada, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Em outras palavras,
Sabemos que uma estátua de sal, uma pedra de sal em si, se torna insípido, não tem sabor. Que a nossa vida, irmãos, não se torna insípido. Que o nosso testemunho, que o nosso viver, possa levar vida para as pessoas. Que eu e você não seja mais um no meio da sociedade, no meio de quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, que seja apenas mais um cristão. Até mesmo, às vezes eu posso ser aquele cristão que ama o Senhor. Eu estou com um pé na igreja, entre aspas, e outro pé no mundo. Eu amo o Senhor, mas eu também amo o mundo. E daqui a pouquinho, se eu continuar nesse caminho, eu preciso lembrar da palavra de Deus. Infiéis. A Bíblia fala, Tiago fala, infiéis. Eu sou infiel. Aquele que é fiel está dentro de nós, mas nós somos infiéis. Infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quer ler esse versículo? Talvez você não lembre dele. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A mulher de Ló, irmão, amava. Algumas coisas se agradou dela. Ali, que ela deixou ali em Sodoma e Gomorra. Por isso que eu falei, a palavra está nos advertindo essa semana. Nós precisamos orar, Senhor, venha nos desarraigar dessa terra, desse mundo perverso. Senhor, nós somos lá do alto. Nós estamos nessa terra como peregrinos, como passageiros. Senhor, a nossa pátria é celestial. A nossa cidade tem fundamentos. Por isso, irmão, que o Senhor quer ainda continuar mostrando para nós qual é a nossa função. Qual é a nossa função aqui na terra? Pregar o Evangelho, levar vida e vida para todos. Então, nós vimos, irmão, por meio da palavra do Senhor, que nós devemos continuar buscando as coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus! E também nessa semana foi falada ainda muita ênfase sobre o sal. É óbvio que eu não vou gastar aqui todo o tempo, mas em Êxodo 30, os irmãos lembram que fala lá das especiarias, no versículo 34 e 35, aqui fala sobre o incenso sagrado. Fala disso mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperada com sal, puro e santo. Aleluia! Por isso que a igreja é pura e santa. Porque é temperado com sal. O sal, nós sabemos que tem dois aspectos, Já falei um pouquinho no início, mas voltando a falar. Ele dá sabor. Uma comida, quando um cozinheiro ou uma cozinheira faz, se não coloca sal na hora, normalmente os restaurantes deixam um vasilhame de sal para você temperar a gosto, não é isso? Para dar sabor. Por outro lado, também mata, conserva, é lógico. O sal também conserva. Principalmente uns tempos, lá, aqui mesmo, no Antigo Testamento, e também nós, na nossa época. Eu lembro quando eu tinha meus 10 anos de idade, em 1975, não tinha geladeira na minha casa. E nós tínhamos criação de porcos. E quando eu matava porco ali, como fazer? Aí eu lembro, ao matar o porco, minha mãe lá tinha vasilhame, que é as latas de 20 litros, colocava ali, gordura, as carnes e colocava bastante sal. O sal conservava e matava também os germes, para não dar bicho. Por isso que é importante, irmão, nós termos, a Bíblia fala, tende sal em vós mesmos. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu prego o Evangelho, mais sal está sendo adicionado à minha vida. Quanto mais sal, mais mata o germe, as bactérias.
menos pecado na minha vida, menos mundo na minha vida. Por quê? Eu estou sendo temperado com sal. Ó Senhor Jesus! Então aqui mostra para nós essa importância, irmãos, que nós devemos, continuar, levando sal para as pessoas, no bom sentido, levando vida para as pessoas. Ó Senhor Jesus! Também, Romanos, capítulo 14, além de sermos esse sal que dá sabor, também somos, aqueles que levamos paz e alegria para as pessoas, não é isso? Onde fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, versículo 17. Senhor Jesus, fala que porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Aqui então mostra que a importância, irmãos, de nós, continuarmos sendo esse sal que tem sabor. O nosso testemunho, o nosso viver, a orar para as pessoas, nós estamos o que também? Levando paz e alegria. Assim como nós vimos na época de Noé e de Ló, as pessoas estavam ali morrendo, sem esperança no mundo. Mas nós temos a esperança. Nós somos um povo que temos esperança. A nossa esperança é o mundo que há de vir. Por isso, então, como sal que tem sabor, nós devemos continuar pregando o Evangelho. E usando, irmão, essa ferramenta maravilhosa. Posso orar por você? Vamos deixar escapulir. Como eu disse, irmão, vamos aproveitar as oportunidades. Às vezes ainda eu e você temos dificuldade ao negociar os talentos, ao enviar para os banqueiros. Hoje, irmãos, vamos transformar mais essa ferramenta, o celular, da morte para a vida. Às vezes eu e você ficamos perdendo muito tempo vendo os seriados, Netflix, filme daqui, filme dali, notícia daqui, notícia colar. Tudo bem, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Vamos transformar essa ferramenta levando vida para todos. Que tal você fazer um voto nessa noite? Eu te encorajo nessa noite. Você que tem celular, você que tem talvez algum modelo de Android, que hoje a maioria do celular tem facilidade de enviar um WhatsApp. Eu te encorajo, amado irmão, amada irmã, hoje à noite antes de dormir, eu te desafio você em nome de Jesus. Use essa ferramenta e deixe escapulir da sua boca. Posso orar por você? Envie uma mensagem para alguém que o Espírito Santo te colocar nessa noite. Seja alguém da sua família, seja algum colega seu, grava um áudio. Fale para o Senhor, Senhor, a pessoa não está me vendo. Eu não preciso falar para ela. E Senhor, a hora que ela ouvir, eu estou bem longe. Mas Senhor, a sua palavra, que é viva e eficaz, dá ela paz, dá ela alegria e gozo no Espírito Santo. E ao gravar, grava um WhatsApp e fala: meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu colega, eu gostaria de orar por você nessa noite. Senhor Jesus, Senhor, abençoa todos que estão nos assistindo agora. Seja essa transmissão, seja aqui ao vivo presencialmente. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus. Senhor, visita cada pessoa aqui nessa noite. Senhor, entra para dentro dela. Senhor, que ela possa experimentar o Senhor como o sal da vida dela, que dá sabor à vida dela. Ó Senhor, muito obrigado. Eu te abençoo em nome de Jesus. E envia, deixa escapulir, além da frase, envia o WhatsApp. E depois você vai ver o resultado. Você mesmo vai ser o primeiro a ser curado. Você mesmo vai ser o primeiro que vai sentir paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você foi usado pelo Senhor. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, a importância, quando eu disse lá em Mateus 6, 9 e 10, Senhor, faça a sua vontade, aqui na terra como no céu. Vamos, irmão, fazer a vontade do Senhor. Vamos continuar, irmão, sendo esse sal que tem sabor. Aí entra aquela questão, para nós praticarmos essa palavra, esses aspectos práticos que eu estou falando, obviamente, nós temos que negar a nós mesmos.
a sua vida da alma, a minha vida da alma. Seja obediente ao multiplicar. Eu estou te ajudando nessa noite. Você que está aqui presencialmente, você que vai estar ouvindo essa palavra, eu estou te ajudando a negociar o talento que você enterrou. Multiplica o seu talento. Receba a comissão do Senhor nessa noite. Receba a missão do Senhor como sal que tem sabor. E fale para o Senhor: Senhor, eu lembro o Senhor e quero praticar a sua palavra. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Senhor, nessa noite eu quero morrer na minha opinião. Eu não quero questionar. Eu quero dizer sim e amém. Senhor, eu quero ser obediente ao profeta, ao homem de Deus que o Senhor colocou para falar nessa noite. Eu quero praticar o posso orar por você. Senhor, eu quero enviar uma oração nessa noite. Senhor, eu sei que eu vou ser o primeiro a ser curado, o primeiro a ser libertado. E em mim vai reinar paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Senhor Jesus. Então, irmãos, finalizando, que nós possamos continuar temperando, a terra com sal e fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, então, irmãos, eu gostaria de estar terminando aqui, tem muita coisa para falar no aspecto prático, do sal ainda, mas é óbvio, esse aqui é apenas uma linha, onde depois vocês vão ruminar, acrescentar mais incenso, acrescentar mais sal na reunião, principalmente amanhã no compartilhar. Aleluia! E eu gostaria, então, de estar aproveitando, estar orando por você que está aqui presencialmente e você que está também nos assistindo. Que a palavra de Deus continue chegando até você, até a sua casa, o Senhor como o Espírito. Que a paz do Senhor reine no seu coração e no seu lar. Amado irmão, amada irmã, vamos continuar sendo, tendo a função da igreja aqui na terra. De que maneira? Pregando o Evangelho. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, quando nós somos fiel ao chamamento do Senhor, o Senhor é quem nos chamou. Vamos lembrar, irmãos, é a Cristo, o Senhor, é que estamos servindo, e não a homens. E lembre-se, cientes que nós receberemos do Senhor o galardão. Colossenses 3, 23 e 24 mostra esse contexto. Nós vamos receber do Senhor. Então vamos aproveitar as oportunidades, como sal que tem sabor, levando vida e vida para todos. Ó Senhor Jesus, vamos até mesmo, irmão, essa ferramenta que o Senhor nos deu. Eu gostaria aqui de estar finalizando, além da oração, mostrando esse encargo da pregação do Evangelho. Aqui em Itaúna, depois, semana que vem, segunda e terça, vamos estar tendo reunião em BH. Na outra semana, nós vamos estar encorajando a igreja a praticar mais essa palavra. Vamos fazer equipe e de sair de bairro em bairro, lá no centro, 3 vezes por semana. Nós vamos fazer kit para a pregação do Evangelho. E vamos ajudar cada um dos irmãos de 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, a continuar levando vida para todos como sal que tem sabor. Até mesmo, amados irmãos, amadas irmãs, finalizando aqui do testemunho, orem que o Expolivro foi agendado para estar aqui em Itaúna, no mês de junho, julho ou agosto. Dentro desses 3 meses, o Expolivro está para vir aqui, para ficar de 15 a 20 dias. Mas nós pedimos vocês que orem por nós, para que Deus abra as portas da Secretaria da Cultura, para que o Evangelho, por meio da carreta Expolivro, nós possamos continuar levando vida para todos, como sal que tem sabor. Até mesmo as mensagens, por meio dessa ferramenta do canal do YouTube da Igreja Itaúna. Hoje, irmãos, nós temos por volta de 70 mil visualizações de pessoas que entram no canal da Igreja Itaúna para poder ouvir a palavra de Deus. Hoje nós temos, em média, 1.360 inscritos no canal da Igreja Itaúna por meio do YouTube. Fora as outras ferramentas que Deus nos deu. O Ministério Bíblico das Mulheres. O canal, seja o canal ali, o serviço de adolescente, de jovens.
Irmãos, e tantas ferramentas que Deus nos deu, sabe para quê? Para nós continuar salvando as pessoas, sendo sal que tem sabor. Por isso, eu gostaria então de estar orando, né, para você que está aqui nessa noite, você que também está ouvindo essa palavra. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te agradecemos. Nos leva a continuar vendo qual é a nossa função. A função da igreja aqui na terra. Senhor, nós somos lá do alto. Nos leva, Senhor, a continuar sendo sal que tem sabor. Pregando o evangelho. Deixando escapulir da nossa boca, posso orar por você. Ó, Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, ter nos chamado, como trabalhadores da última hora. Reconhecemos que nada somos, nada podemos. Senhor, nada temos para oferecer às pessoas. O que nós queremos te apresentar é 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Mas nós cremos na sua bênção. Abençoa nessa noite cada irmão que está aqui presencialmente. Cada um que está ouvindo essa palavra. Abençoa e multiplica. Que a sua palavra, como espírito e vida, possa chegar até cada uma das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o nosso Senhor.